Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para fazer aqui um rápido resumo aqui da nossa lição de jovens. Infelizmente não tive como gravar a nossa lição, né? A lição aqui. E eu vou fazer pelo menos aqui um resumo para não deixar passar em branco aqui a nossa lição, que por sinal está bem interessante, falando muito sobre a questão da sabedoria e maturidade. Por isso que aqui o tema da lição é sabedoria, proteção e confiança, três assuntos de extrema importância para a vida nossa no cotidiano, tá? O autor da lição, ele usou como base bíblica o texto bíblico Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, e o Provérbio capítulo 3, ele pegou a última parte do versículo 21 até o versículo 26. É interessante, se você puder, fazer a leitura toda do capítulo 2 e a leitura toda do capítulo 3, para que você possa ter um entendimento melhor da lição, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro tópico da lição, ele procurou destrinchar aí o capítulo 2 da lição, tá bom? Ele começa aqui no primeiro subtópico falando sobre a estrutura do capítulo 2. Se você observar, como a própria lição coloca, do versículo 1 até o versículo 4 da lição, ele vai salientar, ele vai citar, que é muito nítido do texto bíblico, a conjunção se. Observe que o texto, se você pegar e observar com detalhes, versículo 1, 2, 3, 4, de acordo com o que estou vendo aqui na Bíblia, todos esses versículos eles têm essa conjunção se. Por exemplo, o versículo 1 fala assim: meu filho, se você aceitar. Então, essa conjunção se, e você sabe que a conjunção ela é uma classe de palavras que tem como finalidade ligar as orações. Se você for observar, esse se, como ele coloca aqui, ele traz a ideia de que? Condição. Ou seja, nem toda pessoa vai ter sabedoria porque Deus, não, eu vou te dar sabedoria porque eu te achei bonito, vou te dar sabedoria porque você é legal, porque você tem dinheiro. Não, é uma condição. Se você aceitar as minhas palavras, para a pessoa ter sabedoria de Deus, ele tem que aceitar o que? As palavras. Nesse caso, você pode até perguntar para a turma, de que palavras o autor está falando? Provavelmente, e com toda certeza, não tem negócio de provável aqui, as palavras que ele está falando aqui são as palavras de Deus. Então, se você aceitar as palavras de Deus, no caso, para nós, o que é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada. Se você aceitar as minhas palavras, e não só aceitar, mas aí tem uma outra condição, que o versículo vai dizer, e guardar no coração. E aí é muito semelhante ao que está lá no Salmo 119, verso 11, se não me falha a memória, é isso mesmo? É o Salmo 119, verso 11, que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração. Porque não adianta a pessoa falar apenas de boca para fora, que ela aceita a palavra, mas não guarda ela no coração. Então isso aqui é só um exemplo das condições que o texto vai trazer para a pessoa que quer de fato ter sabedoria. E aí a lição continua explicando que do versículo 5 até o versículo 9, ele vai falar o resultado da pessoa que aceita essas condições. Por exemplo, no versículo 5, ele diz assim: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Só um exemplo aqui das bênçãos, do resultado das pessoas que aceitam, né, que aceitam a condição, como está descrito aí em Provérbios, do versículo 1 ao versículo 5. Então, basicamente, o primeiro subtópico da lição, que fala sobre a estrutura do capítulo 2, é isso que ele está falando. Já no subtópico 2, que fala sobre a sabedoria como escudo, o que ele quer dizer aqui como sabedoria como escudo? O versículo 7 diz assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Escudo é para os que caminham na sinceridade. O que tem a ver de sabedoria com escudo? O que é um escudo? O escudo, vocês sabem que ele tinha a função de proteção, proteger de um ataque, de uma flecha, proteger de uma espada, enfim, de uma arma letal. Essa era a funcionalidade do escudo. Mas também, o escudo também, se a gente for estudar sobre esse assunto, a gente vai descobrir também que ele não era usado só para defesa, ele também era usado para ataque. Mas nesse caso aqui,
A ideia que o autor quer passar para nós é que quando a pessoa tem a sabedoria no seu coração e ela se torna um escudo, ela passa a ter melhores condições de enfrentar, podemos dizer assim, e até resistir os ataques, porque os ataques vêm. O ataque da injustiça, o ataque da infidelidade, o ataque, por exemplo, às vezes vai aparecer decisões que você tem que tomar, como tomar essa decisão. Então, tudo isso, a sabedoria como escudo, ela vai o quê? Proteger o teu coração, proteger a tua vida. Tá legal? Isso é o que vai tratar aqui o segundo tópico. Eu estou correndo um pouco, porque eu quero apenas fazer um resumo, tá, gente? E aí tem aqui a sabedoria no coração. Isso aqui é importante, porque a sabedoria, diferentemente do conhecimento, ela tem, no caso, a sabedoria de Deus, tá, gente? Ela tem que estar inserida onde? No coração. Há uma diferença muito grande entre sabedoria, tá, e conhecimento. Conhecimento a gente adquire lendo, pesquisando, estudando, fazendo um curso, etc. Isso aí você consegue conhecimento, informação, tá? Conhecimento cognitivo. É útil? Claro que é útil, mas não serve para você tomar decisões. Tá? Aí vem a sabedoria. E essa sabedoria, como ele coloca aqui, ela tem que ser no coração. Porque o versículo 10 fala assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração. Veja que muito semelhante ao salmista do Salmo 119 e o verso 11, novamente aqui o autor ele fala que a sabedoria entrará no coração, ele não fala entrará na mente. Isso porque, como a lição bem coloca, meus queridos, o coração no Antigo Testamento, no mundo bíblico, ele tem muitas ideias. Ele fala da vida interior do homem, ele fala da parte espiritual, a parte subjetiva do ser humano. E aqui vai englobar uma série de questões, como o pensamento, as emoções, os sentimentos, tudo isso aqui, o coração, quando é citado no Antigo Testamento, está falando. Então, o que ele está dizendo? Que essa sabedoria que vai estar no coração, ela vai guiar os meus sentimentos, ela vai guiar as minhas emoções, ela vai guiar o meu intelecto, tudo. O meu homem interior será guiado, será regido por uma sabedoria divina. E é muito importante isso. Então, esse é o primeiro tópico da lição, está muito bom. Trabalha todo o capítulo 2. Volto a dizer, interessante seria se você pudesse ler todo o capítulo 2 e expor para a turma. É ótimo. É claro que só tem que tomar um pouco de cuidado para não gastar muito tempo. Você sabe que existe um tempo aí para dar aula. Segundo tópico fala sobre a sabedoria como maturidade. Veja que o primeiro tópico trata a sabedoria como escudo protetor, tá bom? E agora vamos falar a sabedoria como maturidade, tá legal? E aí ele vai usar como base o capítulo 3 de Provérbios, só que ele vai se deter nos últimos versículos, 21 ao 26, para poder fazer essa estrutura. E aí o segundo subtópico, ele começa a trabalhar isso, a sabedoria como maturidade cristã, tá? Os versículos 21 e 22 mostram que o bom siso. O que é bom siso? Essa palavra é meio que, podemos dizer assim, estranha, né? Bom siso. Mas a palavra bom siso significa ter juízo, ter discernimento, tá bom? Ter entendimento. Então, quando ele fala assim, o bom siso, ou seja, o bom juízo, ter um bom entendimento, e a verdadeira sabedoria trazem clareza, discernimento e experiência. Essa sabedoria está ancorada em Deus, no temor do Senhor. Quando estamos firmados em Deus, Ele nos faz discernir melhor o caminho que trilhamos. Por isso, a sabedoria divina traz vida em plenitude. Ao longo da lição, você verá que a maturidade se revela na maneira como lidamos nas ações práticas do dia a dia de nossas vidas. Então, isso aqui a gente vai ver com mais propriedade em outras lições, como é que se dá essa questão aqui da sabedoria e a maturidade. Mas resumindo, como ele bem coloca, essa maturidade a gente só vai perceber de fato se nós temos no dia a dia. Tá? É como o pessoal fala, tem um ditado popular que as pessoas dizem assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu poderia traduzir que quanto mais você ora, fazer aqui uma tradução, trocando aqui algumas coisas, quanto mais você ora, mais tribulação lhe aparece. Porque isso é exatamente o que acontece. Quanto mais crente, quanto mais
você buscar a Deus, quanto mais você se aplicar a Deus, mais dificuldades você vai ter nessa vida. Então, quem tiver a sabedoria de Deus, ele vai saber lidar com essas dificuldades, saber lidar com os problemas e naturalmente ele vai adquirir o quê? Maturidade. E aí ele vai citar aqui nesse subtópico um exemplo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, do apóstolo Paulo, que mostra exatamente isso, como é que é a vida cristã. Ele diz aqui: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então aqui é um exemplo clássico de como é a vida de um cristão. É natural, muito natural, no início da nossa fé cristã, cometermos equívocos, tomarmos decisões erradas. Nossa vida espiritual é um pouco semelhante à vida biológica. Quando a gente é criança, a gente não tem noção muito das coisas. Precisa de um adulto, precisa de uma pessoa nos ensinar. Na verdade, o tempo todo a gente está precisando de gente para nos ensinar. Essa aqui é a verdade. Mas chega um momento da tua vida biológica, você passa a ter mais maturidade, você passa a ter mais entendimento. As suas tomadas de decisões passam a ser mais maduras, né? Mais enxutas, mais equilibradas. Uma decisão de uma pessoa de 50 anos não é a mesma de uma pessoa de 15, porque são fases da vida bem diferentes. Então, quando Paulo fala aqui no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele está se referindo a essa questão de pessoa ter o quê? Maturidade. Isso aí é adquirido com o tempo, tá bom? Com as experiências, com as provas que a gente passa, as tribulações, tá bom? Mas chega o momento que você se torna um homem adulto. Tem crente, irmãos, você sabe disso? Que essa lição é boa porque ela é prática. Que ele é tão maduro espiritualmente que quando está passando uma tribulação, a gente se pergunta, como é que a pessoa não se abala? Ela não se abala porque ela já tem maturidade espiritual. Ela tem essa sabedoria no coração e ela entende por essa sabedoria que Deus está na frente de todas as coisas. Então, quem pode resolver ou não as coisas é o Senhor. E o terceiro e último subtópico do capítulo 2 fala sabedoria que gera o quê? Confiança. Quem é sábio e tem bom siso, então andarás com confiança no caminho. Essa confiança só é possível tendo Deus como centro da vida. Então, deitaremos e não temeremos. Versículo 24. O Senhor será a nossa esperança. Verso 26. O texto ensina que enquanto o caminho do ímpio é de destruição, os que guardam e buscam a sabedoria divina têm um caminho de confiança, tanto de dia quanto de noite. O Senhor os guardará, os protegerá. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. Ó. Essa confiança só é possível tendo Deus como centro da vida. Deitaremos e não temeremos. Nós estamos diante de vários acontecimentos. É claro que aqui a lição não está dizendo que nós estamos imunes, que nós estamos livres das dificuldades, dos problemas, etc. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia, ela nos dá essa palavra de ter essa confiança. E para ter essa confiança, somente, como ele fala aqui, para ter essa confiança, só quem tem realmente Deus no centro do seu coração. A gente vê aí, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, na Califórnia, esse furacão, no Oriente, essa guerra entre Israel e o grupo Hezbollah, Irã, etc., e outros conflitos, Rússia e Ucrânia, desigualdade social, políticas de esquerda, desemprego, falta de estrutura para nós vivermos, enfim, nossa vida o tempo todo está sendo ameaçada. E aí a pergunta é, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, por exemplo, para parar uma guerra? Alguém que está doente, o que a gente pode fazer para curar? A gente não tem nada, a gente não tem poder nenhum, a gente não tem condições, tá bom? Então, o que nos dá fé, nos dá força, nos dá a segurança, como ele coloca aqui, essa confiança, é a sabedoria, ou seja, é o entendimento de Deus em nossos corações, e quem tem poder para mudar qualquer situação, só tem um, e ele é Deus, né? E por último, a lição fala sobre sabedoria, vida protegida e confiança, né? Sabedoria, vida protegida e confiança. Busca a sabedoria bíblica, não é a sabedoria popular, não é a sabedoria mundana, é a sabedoria bíblica.
No início da lição, estudamos sobre a necessidade de buscar sabedoria em Provérbios 2. Do ponto de vista concreto, a sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus. Na Bíblia, isso significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é buscar a sabedoria bíblica. E aqui tem a ver com a leitura da Bíblia, aqui tem a ver com a meditação da Bíblia, aqui tem a ver com o estudo da Bíblia. E ele fala uma coisa que eu sempre tenho comentado isso. Não sou contra, e é até importante. Mas, às vezes, tem pessoas que dizem assim, eu tenho tantos versículos da Bíblia memorizados na minha cabeça. Ok, isso é bom, isso é legal. Tá? Até na hora de pregar ajuda bastante a gente fazer a citação desses versículos. Mas não é disso que ele está falando aqui, tá bom? Ele está falando aqui da pessoa ter o entendimento. E há uma diferença, já falei isso aqui em vídeos anteriores, que é uma grande diferença entre a gente ter entendimento e a gente ter conhecimento. Tá? O entendimento é quando você de fato sabe o que está fazendo, você domina. Então, nesse caso aqui, é preciso que a gente tenha esse entendimento da sabedoria de Deus. Ou seja, você tem que, com a experiência vivida, com o entendimento que você vai passando a ter sobre as questões, aí sim, você vai estar nessa categoria aqui, como ele coloca, de buscar de fato a sabedoria. Isso tem que ser buscado na Bíblia, não é só memorizar versículo bíblico, é memorizar, mas também entender o que aquele texto que você memorizou está dizendo. Vida protegida no mundo de perigo, tá? Ele cita aqui Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, tá? A sabedoria de Deus em nossa vida, meus irmãos, ela vai propor em nossos corações essa proteção. É a confiança, como já foi falado, a confiança que isso é gerado em nossos corações. Isso aqui eu acho interessante porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a altura, nada, potestade, nada, principado. Esse capítulo de Romanos 8, sobre esse tema, eu acho bem interessante porque ele trata do mundo espiritual, ou seja, não existe anjos, não existe seres espirituais, sejam bons, sejam malignos, que possam nos separar do amor de Deus. E depois ele vai falar também das questões físicas, das questões materiais desse mundo. E também nada pode nos separar do amor de Deus. E ele cita aqui 1 João 4,18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Se nós tivermos em nossos corações o amor de Deus, esse amor, né, de verdade, nós não viveremos em temor, em pânico. Porque se a gente for observar como anda o mundo, ele anda cheio de perigos, né? O mundo é um mundo incerto, não há certeza nada nesse mundo, nada nesse mundo é absoluto. As coisas mudam numa velocidade muito rápida. Por isso nós temos que ter em nosso coração o amor de Deus derramado, para que justamente a gente não venha cair nessa cilada. Hoje, como ele colocou aqui na lição, existe dentro das próprias igrejas, meus queridos, pessoas que estão doentes, com uma série de fobias, ou seja, medos, gente com depressão, gente com pressão alta, gente com ansiedade, gente que não consegue dormir, gente que vive extremamente preocupado. Ou seja, nós estamos vivendo um século realmente de desajustes psicológicos. Eu percebo, né, alguns amigos, colegas que eu tenho que são formados nessa área de psicologia, o quanto de pessoas que têm procurado esses profissionais, porque aumentou muito o número de pessoas com problemas, né, psicológicos. E não é só dizer que a pessoa que é adulta, velha, não. A gente vê que tem muitos jovens. Essa faixa etária, a gente vê que tem muitos jovens. Eu vejo muita gente de 14, de 18, gente nova, gente forte, bonita, que poderia estar produzindo, poderia estar avançando em algum setor, mas está parado, né? Está isolado porque desenvolveu um tipo de fobia e precisa de tratamento e ajuda aí de um profissional. E por último, o terceiro subtópico fala: confie, mesmo estando em um mundo de incerteza, que eu acabei de falar. O que é que a gente pode fazer, né? Está tendo uma guerra. E o que é que a gente pode fazer? Você não é o Superman, até porque não existe. Você não é um super-herói que vai chegar lá e não tem como resolver. Então,
é confiar, mesmo no mundo de incerteza. O que a gente pode fazer é confiar, mas não é uma confiança cega, uma confiança em qualquer pessoa, é uma confiança em Deus, ok? Deus vos abençoe. Essa foi a nossa lição, foi bem resumida mesmo. Peço até perdão por não explorar mais esse tema que é muito rico, muito importante, tá? Mas na próxima aula, se Deus quiser, estaremos com a aula completa, que é a terceira lição, aqui novamente no nosso canal. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.